Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 94 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas relevantes para a sua carreira, como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. E hoje o assunto é importantíssimo. Nós vamos falar sobre vendas e sobre estratégias de vendas com a CEO da Mardegan Transformation and Results, Flávia Mardegan. Flávia, seja muito bem-vinda. Olá, Silvio. É uma honra para mim estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Enfim, é um prazer. Olha, para mim também, viu, Flávia? Nós nos conhecemos através do Bruno, da Sete Íris. Então, Bruno, se você estiver assistindo aqui, meu agradecimento por ter me apresentado a Flávia. Todas as nossas conversas assim são muito profundas, muito bacanas de falarmos. E vamos compartilhar, então, justamente a sua trajetória aqui, Flávia. Eu começo justamente perguntando para você, que eu vi que na sua carreira você começou estudando simultaneamente design de interiores e técnica de edificações, e depois administração, na qual você é mestre nessa disciplina, e hoje você estuda especialização em logoterapia. Eu queria saber o seguinte, como que você escolhe o que estudar, Flávia? Olha, Silvio, eu sou uma inquieta, né? E quando jovem, eu queria fazer engenharia civil. Então, eu estava muito certa disso. E com isso, eu falei, vou fazer um técnico em edificações, que já é um aquecimento, né? Porque edificações na GV, ele é uma mistura de matérias da grade de engenharia com arquitetura. E nesse meio tempo, eu jogava basquete e o meu técnico falou que eu estava velha, com 15 anos. Com 15 anos eu estava velha. Ou eu jogava ou estudava. Aí eu falei, tá bom, tchau pro basquete e fui estudar. E cheguei em casa e falei, mãe, quero fazer decoração à noite, porque na minha época não era design de interiores, era decoração. Aí ela falou, você vai dar conta? Vou. E eu comecei a fazer decoração. E acabei me formando em design com 17 anos. Puxa vida, que legal. Porque na época era curso livre, decoração ou design de interiores não tinha graduação. Ou você fazia arquitetura ou você fazia engenharia. Para você ter ideia, design de interiores só virou graduação 10 anos depois que eu me formei. Olha, eu fui uma das primeiras profissionais formadas no Brasil em design de interiores. E sabe que é interessante você falar isso? Porque quando eu comecei a estudar eletrônica, eu fiz técnico em eletrônica, justamente porque eu queria antecipar, uma vez que eu imaginava que eu ia ser engenheiro eletrônico, né? E aí eu descobri que existia o curso técnico e eu me antecipei e fiz esse curso. Eu fiz na Escola Técnica Federal de São Paulo, que acho que chama ETEC agora. E aí depois eu não virei engenheiro eletrônico, eu fui fazer administração como você. Então, assim, eu fiz administração porque um mentor meu me disse que eu precisava aprender a ter uma visão mais sistêmica, e na época não existia curso de análise de sistemas, só existia curso de administração com ênfase em análise, é por isso que eu fui para o lado de administração. Mas você fala muito de vendas, né, Flávio? Eu queria saber o seguinte, qual que é a importância do executivo de vendas conhecer a administração também? É fundamental, né? Porque você sabe gerir negócio. E mais do que qualquer coisa, um bom vendedor, ele é um empresário. É verdade. Né? Porque ele tem que gerir toda a sua estratégia, porque em função da sua estratégia que ele é remunerado. Então, eu comecei na área comercial com 19 anos. Né? Nossa. E já no mercado de luxo de decoração, porque eu queria trabalhar nessa área. E foi interessante, né, porque cheguei feliz da vida falando para minha mãe que eu tinha arrumado emprego para a área comercial, e minha mãe era executiva, né? Administrativa. Ela falou, nossa, que bacana, você sabe vender? Foi a pergunta dela, ela não sabia. Né? Eu falei, claro que eu sei, né? Sei fazer projeto, meu projeto é lindo, sei falar com o cliente. Eu falei, o que é negociar? Negociar é dar desconto, eu sou boa em matemática. Né? É o que eu achei com 19 anos, né? E assim começa a minha carreira na área comercial. Então, nessa época, a área comercial era muito informal. Então, eu não era registrada, eu não tinha fixo, eu não tinha nada. Então, você saber gerir é fundamental. Agora, eu fui estudar administração uns 3 anos depois que eu entrei na área comercial, porque eu entendi que eu não queria ter escritório de arquitetura, eu queria trabalhar com gente. Olha só. E a minha dúvida era se eu fazia psicologia, que é a minha grande paixão, eu estudo desenvolvimento humano até hoje, ou eu fazia
administração. E na época eu conversei com o presidente da empresa que eu trabalhava, e ele falou, Flá, faz administração que vai te abrir. E eu Entendi. escutei e eu agradeço, porque me deu uma outra visão. Não, realmente a administração é um curso muito bom para abrir realmente não só a sua visão, mas a visão no sentido de várias disciplinas que realmente envolvem uma empresa. Foi porque eu estudei administração, focado em análise de sistemas, que eu conheci marketing. E aí eu falei, nossa, isso aqui é muito importante nos negócios. E aí eu acabei minha pós-graduação sendo em marketing industrial. Mas quais foram os principais desafios no começo da sua carreira, Flávio? Os principais desafios é que eu com 19 anos, assim, como Sim. eu era alta e usava uma roupa um pouco mais formal, impunha um pouco mais de respeito, mas eu tinha cara de Sim. menina, né? Assim, Sim. eu tenho 30 anos, quase 29 anos de área comercial, e graças a Deus eu não aparento, imagina com 19. Sim. Aí Nossa, eu pensava, né, por que o cliente vai pôr na mão de uma menina o projeto da casa dele, né? Aí eu sentei um dia e falei, pera um pouquinho, eu tenho essa questão, né? O que eu vou fazer para superar? Falei, então tá bom, eu sou uma menina, mas já tenho 2 diplomas e sou a mais antenada a respeito de decoração. E na minha época, a gente não tinha internet, né, Silvio? É verdade. Toda fonte de informação eram as revistas ou as bibliotecas. Né? Isso, exatamente. Então, assim, acontecia a feira, o Isalone, né, que é a maior feira de design em Milão, eu já tinha comprado todas as revistas, já sabia tudo o que tinha acontecido, quais eram os artistas que tinham exposto na feira. Então, eu fui desenvolvendo as minhas estratégias para superar as minhas dificuldades, né? É interessante você falar isso, porque isso também sempre foi um problema que eu tive. Inclusive, não fui escolhido uma vez numa empresa, porque a diretora de RH falou assim, não, na época eu tinha 43 anos, falou, não, Silvio, você não parece que tem 40, e você vai treinar executivo de 65, e curiosamente, na época eu estava treinando um executivo de 75 anos em Goiânia. E eu falei, não, mas eu tenho 40 anos, né? Na época eu estava com 43. E ela falou, mas você não parece, então não posso te contratar. Foi exatamente isso que aconteceu, ela não me contratou. E eu falei, nossa, eu precisando tanto daquela venda, eu falei, caramba, como que pode uma coisa dessa? Não existe preconceito para tudo, não tem jeito. As pessoas falam tanto do preconceito de etarismo, né? Mas eu sempre vivi esse problema meio que ao contrário, de parecer muito jovem também. Pelo que eu vejo, você também tem essa questão. E me diz uma coisa, bom, na verdade, eu acabei não perguntando para você isso lá atrás, mas como é que foi a experiência no basquete? Você traz alguma coisa dela hoje? Porque você jogou por quanto tempo? Eu joguei muito tempo, desde jovem, desde menina eu jogava no meu colégio, estudava no Rio Branco, eu jogava aqui em São Bernardo, né, porque eu sempre fui muito alta, né? Eu com 14 eu tinha 1,79. Então, nossa. Eu cresci rápido, né? Então eu sempre joguei. E o basquete, para mim, foi o que me ajudou no começo da minha carreira em vendas em estruturar a minha metodologia. Porque, como eu vim de edificações e a base é engenharia, para mim tudo é muito racional. Certo. Né? E quando eu comecei a trabalhar, que eu vi que porque na primeira semana eu já descobri que eu não sabia vender, né? Foi imediato. A minha autoconfiança durou uma semana. Você aprende meio rápido que você não sabe vender, né? Uma semana eu falei, não sei. Eu falei, o que eu vou fazer? Né, tenho cara de menina, não sei vender. Eu falei, vou ter que fazer meu cliente querer comprar. Eu falei, e qual que é a lógica dessa profissão? Porque não pode ser intuição. Porque eu não venho numa família de área comercial. Aí eu falei, ninguém vai falar, vendedor nasceu pronto. Eu falei, não, eu quero área comercial e acabou, e vai dar certo isso daqui. Então, eu fui usando a estratégia da engenharia, né, o racional da engenharia, junto com a estratégia e a disciplina do basquete, do esporte. Então, assim, eu tenho todos os meus cadernos, Silvio, assim, é muito louco falar isso, né? Com todos os meus clientes, até quando eu cheguei no meu mestrado, na verdade, até quando eu era vendedora, né? Porque no mestrado eu já era gerente, mas com todos os meus clientes, porque eu ganhei e porque eu perdi. Porque eu falei, isso aqui tem que ter uma lógica. Eu falei, isso aqui tem que ter uma lógica, não pode ser intuição. E aí, no mestrado, porque eu fiz a grade de administração já pensando em treinar gente. Então, eu já fiz, já construindo o meu mestrado. Saí de um e engatei no outro. E o meu mestrado eu fiz em aprendizagem de adulto nos locais de trabalho. E lá eu consolidei toda a minha metodologia, porque para mim não podia ser intuição, né? Tinha que ter uma lógica por trás, né? E eu acho que o basquete, o esporte me ajudou muito nesse olhar estratégico e na disciplina.
Sem dúvida. E muitas vezes eu vejo que a pessoa que não pratica esporte, às vezes não tem essa questão da articulação, da parte emocional, com a intuição, com a lógica, né? Porque cada esporte você tem que ter eu chamo da visão, a mentalidade para jogar aquele Uhum. esporte. Se você não adquirir aquilo, você não vai aprender nunca aquilo ali, não tem. Uhum. E vendas também é bem isso, né? Você tem que pegar o jeito da coisa para cada um, para o seu mercado. Sabe que para mim foi uma coisa interessante, enquanto você falava, eu estava lembrando, né? Eu não tive uma boa escola de vendas, sabe por quê? Eu comecei trabalhando em computação na década de 80. Então, na década de 80, década de 90, até um cachorro vendia computador, entendeu? Porque estava todo mundo comprando. Então, eu me achava um tremendo no vendedor, até a hora que veio a crise do ano 2000, e aí eu me vi tendo que vender realmente num momento de crise, com pessoas que não tinham dinheiro para comprar e tudo mais. E realmente, quando você tem muito sucesso em alguma coisa, você acaba vendo tendo uma perspectiva que dá a impressão que você é o cara, que você está vendendo bastante e tal, e você não percebe que existem outros fatores que fazem a venda acontecer ou não, e não apenas a sua destreza, né? Então, é realmente importante as pessoas terem essa noção. Diz uma coisa, Flávio, vamos falar mais sobre vendas, mas antes eu queria falar sobre liderança. Quando que você começou a liderar pessoas? Silvio, foi assim, eu sempre fui, era meu desejo, né? Enfim, crescer, né? Eu não queria ficar vendedora muito tempo, e tanto que eu fui fazer administração, né? Já Sim. pensando numa ascensão. E o interessante é que eu fiquei muitos anos numa empresa só. Eu só saí uma vez, Uhum. porque na empresa que eu trabalhava, os bons funcionários não eram promovidos. É mesmo? Aí eu tive que sair, ir para o concorrente, para 3 meses depois eles me chamarem de volta e me darem promoção. Que coisa maluca. E pior que eu É. conheço empresas que fazem isso mesmo. Não é só Eu saí, levei todos os meus clientes comigo. Deu 3 meses, me chamaram de volta e me promoveram. Claro, claro, não tem dúvida, não tem dúvida. E aí, quando você começou a ser líder, perdão, como é que é o seu estilo de liderança? Olha, foi muito difícil essa transição, né? Porque como eu sempre fui muito disciplinada, muito focada, Uhum. né? Você acha que as pessoas são assim, e as pessoas não são, Não, não sou, é verdade. né? E hoje eu sou treinada já, então eu falo devagar, falo pausadamente, mas eu não falava. Eu era o furacão, né? Então, eu até falava para o meu cliente, se eu estiver falando rápido demais, você me avisa. E, Sim, sim. e aí eu fui doutrinando isso na gerência, que eu fui entendendo que cada membro da minha equipe era e que eu tinha que adequar a minha comunicação, enfim. Mas tudo eu fui aprendendo na raça. Eu não tive, sabe, um bom diretor, um bom mentor nesse sentido que me orientasse a como ser uma boa gerente. Eu tive que Uhum. estudar, ler livro, buscar, errar, Sem né? dúvida, sem dúvida. Até aprender. E você tem algum líder de referência, Flávio? Alguém que você admira, que você usa como um guia? Olha, eu tenho alguns líderes com competências diversas, eu acho. Eu Sim. acho que eu tive um bom gestor numa época muito focado no administrativo, e eu pego Uhum. algumas coisas dele. Eu tive uma boa gestora muito focada no comercial, eu pego algumas coisas dela. Então, eu Uhum. não tenho um líder que eu falo, nossa, me inspiro, mas eu Sim, tenho, a não ser que seja num sentido mais humanista, aí sim. claro. Tem É. líderes que impactam o mundo, que aí você admira. Mas no dia a dia do trabalho mesmo, acho que eu fui pegando um pouquinho de cada líder que eu tive. É verdade. Assim, normalmente você acaba construindo a sua liderança, realmente, conforme você vai pegando a qualidade de uma, a qualidade de outro, ou às vezes até o defeito, né? Você fala, bom, isso aqui eu não tenho que fazer. É verdade, às vezes eu falo, às vezes você aprende pelo negativo, né? E líder humanista, líder universal, assim, você tem algum? Olha, tem os líderes ligados à minha religião, né? Sim. Que eu sou católica, então eu tenho meus Qual? líderes ligados a isso. Eu tenho alguns líderes, tipo Martin Luther King, que eu admiro, acho que Uhum. teve ali todo o movimento, uma importância. Eu acho que Isso. Gandhi teve uma importância, né? Um Sim, pouco controverso ou não importa, sim, mas, claro, claro, claro. né? Tem escritores, por exemplo, como uma Maya Angelou, né? Uma escritora Uhum. que para mim também traz ali o seu papel dentro do seu universo, enfim, tem Sim. vários. São vários, bacana. E me diz uma coisa, Flávio, assim, eu percebi, né? Você, até quando você foi executiva, quando que você decidiu
empreender? Era algo que você queria? Aconteceu? Como é que foi isso? Foi muito difícil, né, Silvio? Eu acho que Deus vai dando as oportunidades e quando a gente não entende, ele põe no cantinho para pensar. Sim. Eu já tinha me formado, né, no mestrado, eu tive uma certa notoriedade, porque ninguém pesquisa área comercial, né? Ninguém dá muita atenção para a área comercial. A pessoa vai buscar logística, vai estudar inovação, vai estudar mudança, liderança, ninguém vai estudar área comercial. É verdade. Não é? E eu tive essa notoriedade. Acabei publicando o meu primeiro livro na Alemanha, que é um livro sobre aprendizagem. Aí Na eu pensei, Alemanha? poxa, na Alemanha. Aí eu pensei, poxa, eu já estou com o meu mestrado, já estou com o livro publicado, acho que está na hora de eu dar o próximo passo, que era montar minha empresa de treinamento. E aí, e a coragem, né, para você abandonar uma carreira de sucesso, porque não foi assim, eu fiquei desempregada e montei minha empresa. É diferente, né? Eu não fui uma empresária situacional, né? Eu tinha minha carreira de sucesso. Aí, num determinado momento, lá com meus 36 para 37, eu fui parar Sim. no hospital, né? Não, diga. Na época, não se falava em burnout. E eu Sei, fiquei sei. uma semana no hospital e ninguém identificava o que eu tinha. Tá brincando. Aí eu falei, tem alguma coisa errada, né? Eu falei, o que eu tô fazendo com a minha vida, né? Tô ganhando dinheiro, não tenho tempo de gastar. Eu falei, já não tinha meus pais há muitos anos, né? Com 37, meu pai faleceu com 4, minha mãe com 28, quando eu tinha 28. Aí meu irmão passando a noite comigo no hospital, eu falei, o que eu tô fazendo comigo, com meu irmão? Eu falei, tudo errado isso aqui. E aí foi quando eu falei, eu falei, tá bom, senhor, vou montar minha empresa de treinamento, já entendi. E aí eu montei minha empresa de treinamento. Olha só. E foi uma decisão acertada, então, para você? Você acha que valeu realmente a pena? Sem dúvida, né? Assim, é difícil você manter uma empresa aberta no Brasil. A minha empresa, esse ano, faz 11 anos, né? Que a gente vem treinando empresas ao redor do Brasil todo. Eu já palestrei em Portugal, já palestrei na Universidade de Columbia, em Nova York. Acho que tá dando certo. Tá dando muito certo. Aliás, esse é um grande momento para você falar da Mardegan Transformation Results. Quais são os clientes que se beneficiariam de contratar? O que você faz exatamente, Flávia? Olha, eu entrego para os meus clientes um programa de desenvolvimento comercial, né? Eu não entrego treinamento, porque treinamento é algo pontual. E Sim. o evento pontual não gera aprendizado e mudança de comportamento. Porque muitas vezes treinar a equipe comercial não é da técnica, é fazer com que eles apliquem o que eles já sabem. Sim, E para isso, o adulto precisa de um processo de reflexão na ação, e isso leva tempo. Então, o que eu entrego para os meus clientes? Programas de desenvolvimento que geram resultado por meio das pessoas. Então, eu cuido das pessoas para que elas gerem o resultado. Entendi. E quais são os seus produtos, então? Olha, eu tenho as palestras, eu tenho os programas de treinamento, tanto para a área comercial quanto para a área de pós-venda e atendimento ao cliente. Eu tenho 2 grandes programas que são o Conecta, né, que é como você pode entregar um pós-venda memorável, né? E o Converta Mais, focado mesmo em área comercial, como eu posso aumentar os meus resultados e lucratividade a curto, médio e longo prazo. Porque eu sou muito focada em resultado, não vamos esquecer, né? Eu venho do esporte, né? Não adianta jogar bem se não ganhar o jogo no final. Não adianta jogar bonito e perder o jogo. Nossa, você Não falou adianta. uma coisa importante, Flávia. É impressionante como eu vejo as empresas falharem no pós-venda. É um tema que às vezes a empresa esquece. Ela acha que o importante é a venda e o pós-venda fica em segundo plano ou em plano nenhum, né? Só que é o pós-venda que te dá retorno, né? Porque é Sim, muito mais barato você cuidar bem do cliente do que você já tem, do que estar sempre buscando cliente novo, né? é verdade, Sempre. é verdade. Fora que, assim, tem uma curva também. Se todos os clientes que eu vou vendendo, eu vou perdendo, daqui a pouco você também, né? Não tem mais para quem vender. Porque hoje na internet o boca a boca é rápido. É rápido, é rápido. Eu sempre acho que você tem que observar quanto que você consegue vender no cliente e qual tempo você vai ficar dentro dele. Claro que se puder ser indefinidamente melhor, o que é quase impossível, mas se você faz um ciclo assim de 6, 7, 10 anos dentro de um cliente, é um ciclo maravilhoso, assim, para você ter resultados duradouros, né? Acho que isso é super importante ter essa visão, né? Tudo depende do tipo de produto que você vende para você poder criar recorrência, né? E dentro Exato. do possível, tá sempre em contato com esse cliente de alguma forma. E até para ver o que ele está precisando
para você poder criar produtos novos, para poder inovar, para poder, enfim, entregar algo diferente. Não é nada melhor do que o seu cliente, né? E essa proximidade faz com que ele fale para você, né? Sim, sim, sem dúvida. E você, Flávio, eu vejo que sempre foi, pelo menos agora, pelo que você me falou, desde o começo da carreira, uma grande entusiasta de venda até poder chegar nesse livro aqui, Vendas, né, em Ciência ou Intuição. Eu queria falar um pouquinho sobre o livro. Eu comecei a ler o livro, achei sensacional, logo de cara, assim, eu falei, nossa, está perfeito assim, a abordagem. Como é que surgiu o livro? O livro é uma coisa assim que as pessoas me pediam, né? Sei. Enquanto eu era vendedora, gerente, né? Os arquitetos, os quais eu atendia, me pediam para ensiná-los a vender. Flávia, você tem que ensinar a gente a vender. Flávia, você tem que ensinar a gente a vender. Aí foi aí que eu fui pensando mesmo na empresa de treinamento. Falei, opa, eu tenho uma oportunidade aí. Foi daí que surge a ideia, né? E o livro vem disso, né? Tanto que quando eu publiquei meu primeiro livro, que foi sobre aprendizagem, as pessoas falaram, até que enfim você colocou sua metodologia. Eu falava, gente, é de aprendizagem. Então as pessoas me pediam, né? Então, assim, eu desenvolvi toda a metodologia no mestrado, testei ela enquanto eu era gerente. Depois, montei a minha empresa de treinamento, quando eu estava extremamente segura, né, não só da metodologia como uma questão científica, mas também como uma forma de ensino, aí eu publiquei o livro. E falando ainda um pouquinho sobre o livro, quais são os principais problemas que os vendedores enfrentam, Flávio? Assim, tem vários problemas, né? Depende do olhar, para onde a gente estiver olhando. Eu acho que a gente tem um problema sério de burnout na área comercial. Eu acho é a área que mais tem, né? Sei. E eu acho que isso se dá pela falta de uma boa estratégia do gestor, né? Então, ele pressiona tanto a equipe, sem dar o direcionamento do que é necessário para conquistar o resultado, que a pessoa não aguenta a pressão. Então, por isso que muitas pessoas temem a área comercial, sendo que é a área mais remunerada dentro das empresas, é a área que melhor remunera e é a área que as pessoas mais têm receio, né? Então, eu acho que esse é um problema. Eu acho que os vendedores, eles acham que vendas é intuição. Ah, eu nasci pronto, eu vou na minha, sei o que fazer. E vendas não é intuição, vendas não é para amador, vendas é para profissional, É né? verdade. Então, é isso. Que mais a gente tem? Tem muita empresa dando treinamento para os vendedores sobre produto e esquecem de dar treinamento sobre pessoas, porque vendas, no final, é tudo sobre pessoas, mesmo que for uma venda B2B, né? Nossa, é verdade. Então eu preciso conhecer gente. A minha pós-graduação ela é justamente em marketing industrial, vendas B2B. E eu sempre digo assim, olha, não existe relacionamento comercial, existe relacionamento entre pessoas fomentado por uma relação de compra e vendas, mas o relacionamento é entre pessoas, não é um relacionamento comercial. Então, é super importante entender realmente de pessoas. E todos esses problemas, você acha que tem uma raiz comum ou cada um deles tem uma perspectiva diferente? Eu acho que depende muito da cultura do mercado, né? Uhum. Tem mercados que são mais agressivos do que outros, tem mercados mais acostumados a olhar para pessoas do que outros. Eu acho que depende, assim. Como eu tenho vários segmentos, eu acho que não tem uma regra, Silvio. Eu sempre me surpreendo. É bom, isso é verdade. Eu percebo bastante isso e até percebi muito isso quando eu saí da área de TI e vim para essa área de treinamento, que eu vejo assim a característica, né, de um diretor de TI, por exemplo, a hora que ele compra, as necessidades que ele tem, é um outro universo na parte de treinamento, pessoas de RH, é uma coisa totalmente diferente, até a perspectiva que eles têm a respeito do que eles esperam de cada uma das coisas que eles estão comprando muda muito, mas assim, o ciclo de vendas, a forma como você tem que conquistar o cliente é totalmente diferente de situação a situação. E eu acho que, às vezes, há um desalinhamento interno nas organizações para a contratação do treinamento. Quando eu converso com um diretor comercial, ele tem uma perspectiva que muitas vezes, às vezes eu defino meu decisor é o diretor comercial e às vezes o meu decisor é o RH, né? Sim. O RH. E às vezes tem ali um descompasso, um desalinhamento, que eu sinto e percebo muito às vezes em relação à área comercial. E um dado interessante para você,
Na verdade, curioso, né? Eu tive num dos maiores congressos de treinamento e desenvolvimento do Brasil, e eu tive a paciência de pegar todas as palestras, uma por uma, e classificar por tema. E o que eu percebi? Num congresso, esse foram 2 dias, 1% das palestras só foram destinadas à área comercial. 1% só? Nossa, e era mais importante na empresa. Caramba. 1%. Dentro de um congresso de treinamento e desenvolvimento desenvolvido por área de RH, 1% das palestras destinadas para a área comercial. Puxa vida, realmente o foco realmente está muito fora do que realmente a gente precisa. Eu particularmente, eu sempre procuro associar liderança com resultado. Então, necessariamente, eu vejo, olha, não importa qual a sua posição dentro da empresa, você precisa saber se você está ajudando vendas ou não. E eu percebo que é uma dificuldade muito grande para os departamentos e para as pessoas darem a relevância necessária para a área de vendas e até para quem está lá na frente, o executivo de vendas, o vendedor propriamente dito. As pessoas acham que é uma coisa ou menor, ou é muito simples de fazer, ou então que é o departamento festivo da empresa. Até hoje tem um pouco essa visão, né? São aqueles caras que ficam lá tomando uísque com os clientes, vão almoçar e tudo mais, e não percebe a dificuldade que é para a gente chegar no cliente e realmente conseguir fazer com que ele compre os produtos da empresa. E pelo que você está me falando, realmente com esse nível de percentual dedicado ao treinamento de vendas, é claro que fica muito distorcido. Né? E você sabe que dentro das empresas, quando eu tenho oportunidade, eu gosto de envolver nos meus treinamentos toda a liderança. Né? Sim. A mais alta liderança que puder vir e participar junto com os vendedores, eu acho sensacional. E quando eu posso, eu faço um trabalho horizontal. Eu trago a equipe de pós-venda junto, ou vamos supor, se é um produto de venda técnica, que eu traga o departamento de projeto técnico também. Por quê? Porque é uma área que acaba gerando muito conflito. Vendas, pós-venda, vendas e área técnica. E quando você coloca todo mundo junto na minha sala, eu tento promover ali um ambiente de empatia, onde entenda quais são as dificuldades do outro. Porque aí o projetista vai parar e vai falar, não, espera um pouquinho, não é só sobre tomar uísque com o cliente. Né? A gente tem uma dificuldade maior. E muitas vezes, dentro das empresas, falta essa integração. A equipe comercial é algo à parte. Né? E eu já vivi isso na pele. Né? Então... Sim. Eu vi no livro que você dá uma importância muito grande para a emoção na venda. Né? Você poderia falar um pouco assim sobre o que é o livro, o que ele dá de resposta para esse problema todo que você está colocando aqui para nós? O livro, ele traz a metodologia, né, que eu desenvolvi ao longo desses 29 anos, né, porque ela é viva ainda, que ela tem 5 passos, né, porque como eu disse para você, vendas é lógica, não é intuição. Sim. Né? Agora, dentro de um processo lógico, eu preciso, na fase de descoberta, entender qual é o ponto emocional principal do meu cliente. Isso, eu vi isso lá. Né? Então, toda vez, que é o que eu chamo de PEP, toda vez que eu identifico o PEP do meu cliente, eu vendo para ele. E não eu estou vendendo porque eu estou manipulando. Eu vendo porque eu tive um entendimento profundo do que é importante para ele, e com isso eu consigo desenvolver a solução que vai despertar o desejo. Então, a minha técnica, eu falo, não é uma técnica de vendas, é uma técnica para ensinar as pessoas a despertar desejo. Porque quando o cliente quiser o meu produto, ele paga quanto eu estou pedindo. Ele não vai pôr preço no meu produto. É verdade. Né? Ninguém paga uma Louis Vuitton falando quanto quer pagar numa bolsa. Não é? Ele paga o preço que está ali. Por quê? Porque ele vê valor naquilo. Então, eu ensino essa lógica, né, de um entendimento profundo do ser humano para poder desenvolver a solução perfeita que vai despertar desejo, e o cliente vai pagar quanto eu quiser. Não, é muito interessante. Então, olha, eu vou deixar aqui, Flávia Mandergan, Venda, Ciência ou Intuição, da editora Gente. Eu vou deixar um link aqui embaixo para as pessoas comprarem na Amazon. Flávia, também vou deixar o link para o seu LinkedIn, para o Instagram e para o seu site aqui embaixo também, para as pessoas que quiserem contactar você, tá bom? Tá ótimo, agradeço. Se me mandar mensagem no direct do Instagram, eu respondo, faço questão. Tem o nosso telefone no nosso site também, que cai aqui com a nossa equipe, pode entrar em contato, que chega até mim. Olha, Flávio, eu vou aproveitar e fazer aqui uma chamada aqui para 2 amigos meus, para o Tércio e para o André, do podcast Pode Faturar, podcast focado em vendas. Então, fica aqui a minha indicação da Flávia para ser entrevistada por vocês, viu, Tércio? Acho que aqui é uma pessoa ideal para você receber no Pode Faturar. São 2 grandes amigos, fui entrevistado por eles também
vieram aqui no podcast e eles falam exatamente sobre isso. Até o nome do podcast é sensacional, Pode Faturar. Então, Sensacional. Não, sensacional. Quando eu vi o nome, eu falei, não, você tem que vir aqui, porque eu achei demais e tal. Sou um grande incentivador deles e realmente são pessoas muito bacanas. Então, vamos ver se a gente consegue te levar para lá também. Bom, vai ser um prazer. Não, vai ser muito legal. E Flávia, desde que a gente se conheceu, eu percebo a sua preocupação assim, de você se atualizar regularmente, né? E quando nós conversamos agora, na semana passada, você acabou de voltar de Nova York, no National Retail Federation de 2024, que é o NRF. Que aprendizado você trouxe de lá que você poderia compartilhar conosco? A NRF é o maior evento de varejo do mundo, né? Então, eu vou para lá para estudar, para você ter ideia. Eu acho que esse ano eu não vou saber ao certo, tá? Mas acho que foi a 19ª edição, né? Os Estados Unidos está há mais de 100 anos fazendo congresso de vendas, né? E a gente aqui brasileiro com vergonhinha de vender, né? Achando que vender é feio, né? Mas enfim. E nesse ano eu achei muito interessante, porque eu acompanho esse evento há uns 15 anos, diretamente. Né? E sempre tem aquela conversa, né, nesses 15 anos. Loja física vai morrer, loja física vai viver, a internet veio, metaverso, depois agora inteligência artificial, ano passado, esse ano. E o que eu percebi esse ano que me chamou muito a atenção, né? Em todos esses anos, eles pouco falaram sobre pessoas, né? Sempre tecnologia, estrutura de negócio, ganho de performance. E esse ano eles trouxeram muito a questão do empoderamento do colaborador para a entrega de um atendimento memorável e o olhar para o cliente. Eu acho que nessa NRF ficou claro para mim que o varejo precisa voltar para o básico. Então eles ficaram muito pensando em como eu posso ganhar performance, melhorar minha rentabilidade e esqueceram de conversar com o cliente, conversar com a equipe. E realmente é interessante você falar isso, porque você estava falando de treinamento agora há pouco, e na época da pandemia, eu acompanhei, principalmente em função dos trabalhos da BTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Então, eles mostraram que houve uma queda de 50% nos investimentos de treinamento de 2020 para 2021 e mais 50% de 2021 para 2022. Então, de 2023 para cá, a gente está trabalhando com 25% do que era em 2019. E se encaixa exatamente nisso que você está falando. Todo mundo achando que a tecnologia vai substituir, melhorar, aprimorar as coisas, mas se você não focar realmente no desenvolvimento do seu pessoal, não vai dar certo, né, Flávio? Não vai, e principalmente na área comercial. Na área comercial, o cliente não quer falar com a máquina. Nossa, nem me fale. Né? O Lee Peterson, um grande futurista, pesquisador, ele trouxe uma pesquisa onde está claramente ali, os clientes querem ir para a loja, eles querem conversar com o vendedor, eles querem aprender, eles querem interagir. Só que assim, a loja física precisa mudar seu formato. Ela não pode ser um site. Você chega, tem loja que você chega, é a mesma coisa que você está no site, né? É uma prateleira com um monte de produto. Então, né, a loja precisa ser interessante, né? A loja precisa ser um ponto de encontro. Porque, assim, eu preciso fazer com que o meu cliente queira sair da casa dele para a loja. E tem lojas, assim, que eu acho um absurdo, Silvio. Vou fazer um desabafo agora. Sim, por favor. Né? Se eu estou no aplicativo, eu pago um preço. Se eu estou na loja, eu pago mais caro. Aí eu falo para a pessoa assim, espera um pouquinho. Eu estou aqui na loja e eu estou pagando mais caro. A senhora tem que entrar no aplicativo, ativar o aplicativo. Eu falei, mas eu estou aqui. Eu gastei gasolina, eu vim até aqui para pegar meu produto. Então, assim, é uma coisa que na minha cabeça não faz sentido. Entendeu? Como que eu posso estar na loja e pagar mais caro? E é interessante, né, Flávio, porque você vê que é como se o fornecedor quisesse forçar você a fazer algo que você não quer fazer. É claro, ele quer forçar eu comprar online para ele ter cada vez menos lojas, só que os clientes não querem comprar nós não queremos isso. São duas coisas. Nós não queremos comprar online e também nós não queremos ficar falando com atendente virtual quando a gente liga para a empresa. É uma coisa assim, meio absurda isso. Diz que 1, diz que 3. É que não funciona. Olha, vou aproveitar, vou falar até o nome aqui, porque assim, eu sou um cara calmo, mas eu tive que ligar 15 vezes para a Gol, porque eles mudaram a passagem de um voo que eu vou fazer, que vou sair de férias agora. Eles mudaram o dia do voo. Eu falei, não, peraí, você pode mudar a conexão, você pode mudar o número do voo e tal, mas mudar o dia do voo não dá. E eu tive que ligar 15 vezes para conseguir mudar uma passagem aérea. Então, são situações que você ligar e toda hora você tem que ouvir aquela musiquinha, tem que ouvir, olha, diz que 1 para isso, diz que 2 para isso, você disca e dá errado, e cai e volta. Aquilo ali é quase enlouquecedor, né? Você fica imaginando
o que as pessoas passam por aquilo. E sempre por quê? Porque eles querem forçar você a ir para o site, a não falar com alguém uma pessoa e tal. Só que aí você vai no site, você já não entende mais a lógica do site ali. Eu estava mudando a passagem, quando eu vi, eu estava comprando como é que fala? Um seguro viagem. Eu falei assim, não, peraí, o que é isso aqui? Porque a coisa é feita de uma maneira marota. Eu falo assim, puxa vida, eu vim da área de TI, me considero razoavelmente adestrado aqui. O cara, imagina uma senhora ali que não tem toda essa destreza, quando ela comprou um seguro viagem sem querer. Então, assim, existe muita maledicência nessas questões. Eu vejo assim que as empresas não prestam atenção nisso, na imagem que é o resultado final delas para o consumidor. Você fala, cara, assim, onde que está isso? E a imagem fica, e a empresa fica sem rosto, né, Flávio? A empresa não tem alguém que você conversa e fala, não, olha, é a Flávia que representa, eu gosto da Flávia, ela me atende e tal. Tem muito isso, né? Tanto que eu vou te falar assim, uma coisa muito particular, eu não compro passagem na internet. Eu tenho Não, uma agência. Não, porque eu não nossa, quero passar por esse tipo de coisa. Então, assim, eu tenho uma agência de turismo que resolve para mim qualquer bucha, ela que resolva, porque o atendimento é tão ruim, sim, principalmente pós-pandemia, assim, e as companhias aéreas achando que podem fazer o que querem, que assim, sim. está insustentável. Então, para evitar a fadiga, eu compro uma agência de turismo que vai e resolve tudo para mim. É uma boa ideia. Se eu continuar achando, infelizmente, a agente de turismo que me atendia, ela faliu, mas eu vou Eu começar te indico. me indica que eu realmente vou começar a olhar com mais carinho, porque é tudo tão absurdo que eu vejo assim como que pode, né, as empresas acharem que fazem uma boa imagem. De novo, voltando para esse assunto de tecnologia, porque eu acho até que a tecnologia é útil, ela pode ser utilizada, mas não para essa substituição e para forçar você a comprar de uma forma que o fornecedor ganhe mais, mas para ser uma coisa benéfica para o cliente. A tecnologia, ela é só útil se ela trouxer um ganho de performance interno ou ela trouxer uma melhor experiência ao cliente. Se ela não Exato, trouxer uma melhor experiência para o cliente, ela não é uma boa opção. Então, muitas é vezes eu estou verdade. com o meu cliente, como eu faço consultoria comercial, que é um outro produto, né? Porque eu tenho as mentorias também, né? Para os empresários menores, enfim. E Sei a sim. parte, né, e a parte de consultoria, às vezes vem questionamento sobre tecnologia, e a minha pergunta é: o seu cliente gosta dessa tecnologia? O seu cliente vai se adaptar? O seu cliente quer isso? Porque antes de investir milhões, eu preciso saber se o meu cliente quer. Sim, sim, sim. Senão não adianta. Então, o que É verdade. acontece? Investem na tecnologia, não dá resultado. Enfim, era melhor É, estar treinando suas equipes. eu vi muito essa passagem quando se começou a colocar essa camada entre a empresa e o consumidor do CRM. Na época eu não lembro, acho que a empresa chamava Cibel, se não me engano. Mas foi quando começou a ter, quer dizer, você tem aqui a empresa, em vez de ser a empresa que entra em contato com você, coloca uma camada aqui que é terceirizada de pessoas para entrar em contato com você. Então você sabe que quando você está ligando para uma empresa, você não está falando com ela, você está falando com um terceiro ali que finge que é ela ali no meio. E eu acho que justamente esse distanciamento acabou dando assim a visão que tanto o principal executivo, mas também o executivo de vendas, também o executivo de marketing tem, é totalmente falsa, porque assim ele passa por um crivo que não é a empresa, é uma terceira, entre o cliente e ele. Então a gente ficou, em vez de melhorar, ficou muito pior o relacionamento das empresas com seus clientes. E os empresários têm medo de falar com o cliente, é muito interessante. Às É vezes, interessante. eu chego para o processo de consultoria e treinamento e eu proponho, né, para os diretores, enfim, vamos fazer uma pesquisa com os clientes, eu quero ouvir isso. Não, Flavinha, você vai falar com eles, eles vão reclamar. Eu falei, então, é isso que eu Mas quero saber. Eu quero saber onde que eles estão reclamando, o que que não tá bom, o que tá bom você já está me contando, eu quero saber o que não tá bom. Não, sim, não, sim. não. Os próprios empresários têm medo de ouvir os seus clientes. É muito interessante. Não brincando, é mesmo. O empresário que não quer ouvir o cliente, essa para mim é nova. Viu? É um negócio impressionante. Eu pensei que fosse uma questão mais dos executivos, mas não do empresário. Né? Flávio, você caiu. Tivemos um probleminha técnico, mas você falava, então, o empresário não queria ouvir o cliente, é isso? Não, e não foi uma vez só que aconteceu isso, já foram mais de uma vez. Nossa, engraçado, porque a maioria dos empresários que eu conheço, pelo menos tive a oportunidade de atender, eles até tinham uma visão mais próxima do cliente, até do que muitos executivos que trabalhavam na empresa. Mas você está me dizendo que tem empresário que também tem medo de falar com o cliente. Que coisa Também tem incrível. medo. É porque sabe que sua empresa não está entregando, talvez, o pós-venda memorável, não está entregando alguma coisa, em vez de ter coragem para ir lá olhar, fica jogando o problema entre áreas. Isso acontece muito. Quando eu assumi a gerência de uma empresa, né, eu tinha dois irmãos, né, e eu Sim, ali
no meio. O diretor da fábrica, o diretor da loja. Um falava que a culpa era da fábrica, outro falava que a culpa era do showroom. Aí um dia eu perdi minha paciência, e como eu sou muito sistemática, eu liguei para todos os clientes do último. Eu liguei. Todos. Porque contra dados não tem argumento. Né? Eu pessoalmente liguei e fiz uma planilhinha, problema X, Y, e fui tabulando todos os problemas. E pedi uma reunião, falei, gente, vamos parar de brigar, os problemas estão aqui, qual vai ser a solução? Parte é do showroom, parte é da fábrica, sem emoção. Falei, vamos sem emoção? Não, porque quando você está numa empresa familiar, ainda tem um desafio, né? Nem me fale. Empresa familiar, você tem um desafio adicional. Então, é importante sempre lidar com número, né? Eu sempre falo, número é número. Não, eu tenho assim a minha planilha de vendas também, que eu olho regularmente, e você consegue, a partir daquilo ali, você sabe se a coisa está indo bem, se está indo mal, você tem que fazer os ajustes. Se você não olha para os números da empresa regularmente, não tem realmente como você melhorar, não tem jeito. Mas você acha que tem alguma tecnologia que você considera assim, que, olha, puxa, essa tecnologia realmente, de uma maneira geral, beneficia as empresas a venderem? Como é que é isso? Ou você acha que não tem atenção assim? Eu acho que tem, assim, eu acho que eu tenho algumas críticas quanto ao CRM. Eu acho que alguns CRMs emburrecem, né? Eu acho que eles criam tanta plaquinha, tanto cardzinho que esquecem do principal. E aí o vendedor fica tão desesperado em preencher os cards, porque o chefe dele está cobrando o CRM atualizado, que ele esquece de executar a tarefa dele, que é se relacionar. Então, acho que esse é o problema que ocorre. Agora, tecnologia boa, não que o CRM seja ruim, hein? Ele não é ruim. Ele só precisa ser usado com inteligência, né? Sim. Agora, tem tecnologias, por exemplo, para criar experiência. Então, você tem empresas de produtos faciais que, mediante o escaneamento da sua pele, vai te indicar qual é um bom produto. Legal. Bacana. Você tem, por exemplo, óculos de realidade aumentada, que para trabalhar com projetos de decoração é super bacana, o cliente vai ter, ele vai conseguir se colocar dentro do projeto. Então, tem várias tecnologias que trazem uma experiência bacana. Então, a pergunta sempre é, essa tecnologia vai gerar uma experiência bacana? Ok, se não, não. E acho que você tem que ser a régua, né, Flávio? Realmente ter uma experiência bacana para o cliente e não se preocupar necessariamente com olhando para a empresa, no sentido que pode melhorar alguma coisa para a empresa, mas para o cliente fica pior. Né? E acho que isso tem sido um problema, porque como as empresas, até por conta dessa pressão inflacionária, estão sempre vendo como reduzir custo, às vezes ela insere uma tecnologia que reduz o custo, mas fica pior para o cliente, então ela vende menos, então fica um ciclo vicioso, né? Uma coisa que, em vez de melhorar, piora, né? E, Flávia, como é que você se mantém atualizado? Você falou da viagem que você fez agora, pelo que eu entendi, há 15 anos você acompanha essa feira. E que outras ações que você faz que você fala, poxa, para manter atualizado tem que ter essa regularidade? Olha, Silvio, eu tenho 3 valores principais na minha empresa. O primeiro é desenvolvimento e aprendizado contínuo. O segundo é empatia. E o terceiro é olhar estratégico. Né? Isso é uma das coisas que eu mais prezo como pessoa, é coerência. Né? Então, se esse é o principal valor da minha empresa, ele tem que ser primeiro o meu principal valor. Sim, né? claro. Então, eu estou sempre estudando, sempre buscando um curso novo, e eu posso buscar isso dentro de uma instituição formal, como é o caso dessa pós-graduação que eu vou fazer, ou eu posso buscar por meio de cursos livres, eu busco muito por meio de viagem. Eu acho que você quer aprender, entender cultura, porque assim, meu foco sempre é entender como eu posso entender melhor o ser humano, né? Sim. E viagem é algo muito bacana, porque você tem culturas diferentes. Que nem eu tive a oportunidade de negociar com árabe e Israel. Nossa. Entendeu? É outra coisa. Aquilo foi uma aula para mim. Né? Desculpa, Flávio, só uma curiosidade. O que você negociou com eles? Gente, foi a coisa... Posso contar? Pode, claro. Foi a coisa mais engraçada da face da Terra. Eu fui para lá, eu tinha acho que uns 30 anos quando eu fui, e eu fui com uma amiga libanesa. A gente foi num grupo grande, e eu não sabia que ela era tão fluente em árabe. Eu fui num dia antes, numa loja, e comprei vários lenços. Eu adoro lenço. Comprei vários lenços, negociei, porque eu já sabia que árabe gostava de negociar, né? Não era mais tão ingênuo. Eu fui lá, negociei e beleza. E no dia seguinte eu trouxe essa minha amiga para comprar lá. Eu falei, nossa, Cláudia, tem uns lenços lindos, vale a pena, vamos lá. Levei. E nesse momento não estava o dono que me atendeu, estava o irmão. E eles começaram a falar em árabe. É super
você não entende uma palavra. Claro, Né? claro. Daqui a pouco ele vira para mim e fala assim: eu vou mandar te prender. Eu falei: oi? Eu falei: como assim? Você me roubou. Eu falei: eu falei, ela falou que você pagou tanto nos lenços ontem. Eu falei, eu paguei. Quem fez o preço foi o seu irmão. Você vai lá e brigue com o seu irmão. Não, porque eu vou mandar te prender. Começou a gritar na loja. E a Cláudia rindo, eu falando, Cláudia, vamos embora, pelo amor de Deus. Meu irmão perdeu a mãe, daqui a pouco vai perder a irmã nesse fim de mundo. Vamos embora. Resumindo, com aquela língua que eu não entendi nada, até hoje eu não sei o que eles falaram. Eu sei que uma hora ele vira para mim e me dá uma estrela de Davi desse tamanho, assim, Sim. de prata, cravejada em pedra, porque essa minha amiga, graças a Deus, rica, baixou a loja, né, comprou um monte de lenço, me deu a estrela de presente, e eu tremendo, né, morrendo tremendo. E ele veio com a estrela, presente para você. Eu falei, ui? Era uma brincadeira. Não, e eles estavam lá felizes da vida, ela comprou metade da loja e eu lá com a minha estrela de Davi até hoje. Entendeu? Aprendi a negociar sem entender uma palavra. Essa experiência eu ainda não tive, mas realmente é bem difícil. Para mim, assim, eu acho que é muito interessante você conhecer as culturas pela perspectiva da área comercial, de como que eles compram, como que eles vendem, como que é o relacionamento. Aliás, uma vez eu estive na Câmara de Comércio Árabe Brasil e o palestrante, isso já faz muito tempo, eu não lembro o nome dele, mas ele falava sobre que o árabe só negocia com quem é amigo dele. Então, literalmente, você tem que ficar, as grandes negociações, você tem que ficar amigo do cara, você tem que ir na casa dele, jantar, ele tem que conhecer a esposa, tem que vir e tal. E ele falou assim, olha, e eu que já saí, às vezes, não estou mais no relacionamento lá com um determinado cliente lá, mas ele ainda liga para mim até hoje para resolver o problema, e ele, porque, olha, não, mas é você que me apresentou, então ele tem a responsabilidade quase que para sempre, porque realmente ele se torna amigo seu. Então, é interessante você conhecer as diversas culturas e como que funciona a cabeça, né, da pessoa que está do outro lado. E ele vai te oferecer comida e você tem que comer, você não pode falar que não. É interessante, ainda bem que a comida árabe é maravilhosa. Então, assim, você tem que entender. E eu, no meu segmento, quanto vendedora, eu tive a oportunidade de negociar com gente do mundo inteiro. Como eu fazia as residências e atendia grandes empresas, eu atendia muito expatriado. Sei. Então, eu vendi para suíço, eu vendi para americano, eu vendi para argentino, vendi para europeu, que nem negociar com europeu é uma coisa bem interessante também. Então, assim, né, muito libanês, japonês, você tem toda uma cerimônia para fazer negócio com japonês, né? E atendia muitos coreanos e chineses aqui da 25 de março, São Paulo. Olha, que também é uma outra experiência à parte, né? Então, tudo é aprendizado. Então, quanto mais você entender de gente e cultura, melhor negociador você vai ser. Sabe que toda vez que um executivo meu fala que vai para alguma cultura diferente, eu falo, peraí, mas você conhece essa cultura? Eu já tive que explicar, às vezes, uma coisa que eu sempre explico para meus clientes que vão para a China, eu falo, olha, cuidado que na China, o responsável por entender a comunicação não é quem fala, é quem ouve. Então, se você achar não é de bom tom você ficar pedindo para a pessoa explicar o que ela quer dizer e tal, é você que tem que entender. Então, é totalmente diferente da nossa comunicação ocidentalizada, que eu que tenho que me fazer entender. Se você não entende, você pode perguntar, porque eu vou achar que eu que não estou explicando direito. Lá é o contrário. Se você que está ouvindo começa a fazer muitas perguntas, a pessoa se sente ofendida com você. Então, tem que tomar um pouco de cuidado na cultura. E com coisas, às vezes, básicas de comportamento que podem ofender o outro. Sim, exatamente. É algo básico ali que, para a gente, pode ser algo tão normal, e não pode, que você não pode entrar em Singapura com chiclete. Ah, não pode? De jeito nenhum. Vai para a polícia. Não pode. Não pode. Porque é por causa das ruas, para não sujar as ruas, é isso? Não, né? Pode, não pode. Então, assim, sabe, às vezes você tá lá com seu chicletão, tudo de boa. Eu não gosto, graças a Deus, de chiclete. Mas, assim, você pode estar lá distraído. Sim. E tá ofendendo uma pessoa, ou tá infringindo uma regra que você, né, que é super. Enfim, é igual colocar queijo no macarrão de frutos do mar na Itália, né? Você quer matar o chefe, você coloca queijo. Não pode colocar. Não pode pôr, como uma boa italiana, não pode pôr queijo num macarrão ou num risoto com frutos do mar. Não pode. Mesmo, né? Senão vai matar o sabor ali, não tem como. Você mata o chefe, você está ofendendo o chefe, né? Porque a gente aqui pede um prato que tira uma coisa, põe outra, né? A gente faz um prato. Você vai fazer isso fora do país? Não vai.
É interessante também você valorizar a sua cultura, né? Tem coisas no Brasil que são maravilhosas, né? Você chega numa padaria no Brasil, você monta o seu café da manhã e é tudo normal, não tem padrão nenhum. Você chega lá e fala, olha, faz um americano, mas vai com presunto, põe uma mortadela, tem que aquela coisa, e tá tudo certo, né? Então, Requeijão na saída. não tem problema nenhum. E diz uma coisa, Flávia, quais são hoje ainda os principais desafios dos executivos de venda que você observa? Falando do executivo direto, Isso é. eu acho que é ele ter domínio das suas próprias emoções. Nossa, você acha que esse é o problema principal? É Eu mesmo? acho. Eu Aham. acho porque ele tem que lidar com ansiedade, ele tem que lidar com pressão, ele tem que lidar com. Ele precisa ter coragem para olhar para suas deficiências, que isso eu acho que Sim, foi uma sim. das coisas que me colocou à frente. Sabe, de olhar Uhum. e falar, nossa, você tem cara de menina, nossa, você precisa desenvolver isso, nossa, você precisa melhorar aquilo. Sim, sim. Né? É ter essa coragem de olhar para si. Então, eu acho que, primeiro de tudo, ter domínio das suas emoções para poder entender a emoção do outro. Porque como que eu vou Sim, entender sim. as emoções do outro, o que aflige o outro, o que impacta o outro positivamente ou negativamente, se eu nem me conheço. Né? Então, acho que esse é o grande desafio. Os vendedores estão, eu até falo isso no livro, não sei em qual página agora, os vendedores Uhum. estão muito cheios de técnica. Uhum. Precisa olhar para as pessoas. Uhum. Olha, e acho que isso daí, Flávia, de olhar para as pessoas que você está reforçando, por incrível que pareça, acontece também na liderança. A gente imagina que o executivo que está liderando pessoas, ele está entendendo o que está acontecendo e como que é a relação dele, como conseguir os melhores resultados por meio das pessoas, mas às vezes por falta de autoconhecimento ele não percebe que ele está ou às vezes sendo soft demais, ou está sendo enganado, ou está sendo duro demais. Então assim, isso é algo que apesar de ser muito falado da importância de você lidar com as pessoas, ter um olhar humano, liderança humanizada, aquela coisa toda, mas até hoje ainda você tem muita dificuldade quando você desenvolve os executivos em liderança, também essa questão que você está levantando. Então, não é só em vendas, isso ocorre em todos os departamentos. É a mesma coisa. O que você sente ali de desafio em liderança, você vai ter o desafio no vendedor. Porque o vendedor, o executivo de vendas, ele precisa se autoliderar. Porque Uhum. ele se automotiva. Entendeu? Então, se ele não tiver esse bom controle, fica muito difícil. Exatamente. Precisa Porque ele mesmo tem que ter. montar estratégia, ele tem que fazer tudo, ele tem que saber, por exemplo, a hora que liga para o cliente, a hora que não liga, como que ele vai gerir todo aquele monte de informação que ele tem sobre determinado cliente, qual vai ser o próximo passo. Então, são Uhum. muitas decisões sempre ao longo do atendimento. Tem vendas que a gente demora um ano para fazer, né? Sim, Então, claro, claro. como que eu vou gerindo toda a minha emoção e a emoção do cliente dentro desse processo? Porque muitas vezes você dá uma atropelada e você perde um negócio de milhões. Né? É verdade, é verdade. Na verdade, eu vejo sempre assim, né, Flávia? Dificilmente a gente consegue explicar por que a gente fez uma grande venda, mas por que não fez uma lista interminável de questões que impedem uma venda de acontecer. Às vezes você perde no final, às vezes é um detalhe, às vezes é uma coisa que você imaginava que a venda já estava ganha e não estava. Então, você precisa ter uma atenção muito grande em cada um dos pormenores para saber exatamente quando que é bem sucedido, quando não é. E daí a importância do seu trabalho ser tão meticuloso de estudar realmente todos os aspectos da lógica da venda. Eu ensino os meus vendedores a serem cirúrgicos. É mesmo? Eu ensino os vendedores a pensar vendas. Eu acho que o Sim, sim. vendedor tem que desenvolver uma inteligência comercial. Do jeito que a gente tem inteligência emocional, né, a gente precisa ter uma inteligência comercial. Então, o que eu Sim. ensino eles é isso. Por isso que, assim, eu fico indignada quando eu vejo no Instagram uma grande empresa de treinamento falar que vendedor não tem que pensar, que o executivo tem que dar tarefa e cobrar tarefa. Quando eu escuto isso, eu quase tenho um ataque cardíaco. Né? Mas é o que a gente escuta na internet. Então, eu sempre fui muito low profile, né? Sempre nesses 10, 11 anos, meus clientes vieram até mim por indicação no offline, e hoje eu estou indo mais para a rede social porque, assim, eu cansei de ouvir muita bobagem, né? Então, acho que não dá mais para ouvir esse tipo de coisa e ficar quieto. Né? É verdade. E Flávio, por falar em bobagem, nós dois falamos muito rápido aqui, a gente já está indo para o final aqui do podcast, mas tem umas coisas importantes para falar disso daí, então vou fazer um convite aqui para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, para se inscrever no nosso canal, tem um link aqui embaixo, onde daqui a pouco eu vou entrevistar a Flávia na nossa sessão chamada Conversa Controversa, que é para nós falarmos de temas que são um pouco mais polêmicos, que nós não queremos deixar na plataforma aberta, ou porque ela censura, ou porque nós não queremos deixar a nossa opinião aberta para todo mundo. Então, fica o link aqui embaixo para você se inscrever no nosso canal O Executivo no Substack. Vai ser um prazer ter a sua audiência
lá também. Aliás, lá eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do que os vendedores têm feito ou orientações que são dadas a vendedores que eu falo assim, olha, isso daí não funciona, ou pelo menos não funciona no longo prazo. Você pode estar matando as suas vendas no longo prazo. Mas, vendo aqui já para o final do nosso podcast, eu queria saber de você o seguinte, claro que o nosso podcast aqui é para o executivo, principalmente para quem está já no mundo executivo, mas também para a pessoa que é um pouco mais jovem, que gostaria de militar nesse mundo de executivo, e por que não ser um executivo de vendas? E orientação você daria para um jovem que gostaria de ter uma carreira, uma trajetória tão bem-sucedida quanto a sua? Qual que seria a principal orientação? A principal orientação eu vou pegar a fala do Magic Johnson, né? Sim. Que essa geração nova tem que pagar o preço. Sim. Eu acho que é isso. Você tem que estudar, você tem que se qualificar, você tem que se preparar, entendeu? Não adianta querer se tornar um grande diretor comercial se você não se preparou com os cursos adequados dentro da sua área, se você não gosta de pessoas, se você não se desenvolve. Eu acho que é isso, assim, é ter coragem de olhar para si, né, e buscar o que talvez esteja faltando ou pode ser aprimorado e, de fato, pagar o preço. Nada vem de graça. Entendeu? Nada vem de graça. E, Flávio, eu vou querer me aprofundar mais nessa sua resposta na conversa controversa, mas eu já deixo aqui uma palhinha. A geração Z está com um problema grande, né? Mesmo para ser uma vendedora. Eu acho que a geração Z, ela tem, como toda geração, né, que tem ali uma quebra com a geração anterior, eu acho que ela tem fatores muito positivos, né? E elas têm desafios, né? E, na verdade, a geração Z, ela vai se comprometer com o que ela acreditar. Então, se eu, como empresa, quiser reter o meu cliente geração Z ou quiser reter a minha equipe geração Z, eu preciso me conectar com os valores. Então, é por meio dos valores que eu vou reter essas pessoas. Então, não adianta, né? A gente tem características diferentes, ponto. Agora, daqui 2 a 3 anos, eles vão ser 50% da força de trabalho. Sim. Então, ou eu aprendo a lidar, entendeu? Ou não adianta reclamar, porque eu não vou ter mais força de trabalho. E realmente a gente precisa fazer um esforço grande para o desenvolvimento dessa geração, porque às vezes eu vejo as empresas falando, não, eu estou contratando ou recontratando os profissionais de 50 anos, de 60 anos, porque não estou conseguindo lidar com essa geração. Bom, isso pode ser uma solução de curto prazo, ou imediatista, mas essa geração de 60, 70, de 50, 60 anos também vai chegar ao fim. Então, a gente vai ter que ter esses profissionais requalificados ou qualificados para poder atender as demandas do mundo, né? Não é nem da geração em si, o mundo sempre foi uma passagem de uma geração para outra, e apesar dessa geração ter muitos problemas, a gente não pode esquecer com os nossos que a formamos, então a gente precisa se responsabilizar pela formação delas também, né? Precisa responsabilizar e precisa criar ambientes de diálogo. É importante, assim, a geração Z conversar com os mais experientes, né? Sem dúvida. Eles vão aprender com os mais experientes. E os mais experientes também vão aprender com a geração Z. Então, eu acho que precisa quebrar um pouco o preconceito, né, de ambas as partes, para que tenha um diálogo. E, a partir desse diálogo, crescer. E as empresas precisam entender que elas são responsáveis pela formação de sua equipe. Não adianta querer isso do governo. A gente passou, sei lá, 2 anos com essas crianças estudando em casa e muito se perdeu na educação, então não adianta a gente querer que o governo faça o trabalho dele, então vai ficar sentado esperando ou formar dentro de casa, né? Então, uma das atitudes que retém esse tipo de funcionário é o autodesenvolvimento. Se eles entenderem que dentro da organização que eles têm possibilidade de crescimento e se autodesenvolver, eles permanecem, senão vocês não retêm. É verdade. Inclusive, a minha visão sobre a geração Z é um pouco enviesada, porque como eu atendo a herdeiros, eu vejo pessoas muito jovens, mas muito responsáveis, muito com visão de futuro, mas também que me alertam, dizendo, olha, de fato, você tem razão, tem problemas muito grandes aqui com os meus amigos, com pessoas que, enfim, têm uma visão da vida um tanto pueril e estão focados em questões que eles não têm condições nem de resolver, nem têm não estão qualificados para isso. Então, acho que tem, assim, realmente uma necessidade de a gente ter esse diálogo que você se referiu, para que a gente possa realmente desenvolver essas pessoas.
no finalzinho, enquanto eu falava, a Flávia travou, mas ficou muito bem a mensagem, Flávia, só recapitulando. Acho que realmente a gente tem que se responsabilizar por essa geração. Me preocupa um pouco, sabe, Flávia? Às vezes eu vejo executivos já dessa geração falando para mim, não, eu quero ter tantos milhões em tal, quando eu tiver tal idade e tal. Eu falo assim, olha, eu nunca vi uma geração ter uma preocupação dessa forma, de, olha, eu ter tantos milhões em tal idade. Acho que você precisa se desenvolver, inclusive para enfrentar os altos e baixos da vida, das questões econômicas, o quanto que você vai ter é um outro departamento. Mesmo sendo uma pessoa como nós, assim, focados em negócio, em metas, em resultados, não é bem assim que a gente pensa quando a gente fala da nossa vida, porque os ciclos econômicos é que vão determinar muito de onde a gente vai chegar e o que vai acontecer, fora outras circunstâncias, como você bem lembrou, né, que você teve um burnout, circunstâncias da família, então tudo isso às vezes impede a gente de determinar um número exato e uma data exata. Mas você segue uma direção e os valores do seu patrimônio estão sempre crescendo, então você pode ir muito longe, mas tem que ter um pouco mais de calma realmente, tanto do lado da geração Z, para aprender esses pormenores, e também das outras gerações ter paciência para que realmente possa formá-las bem, não só em termos intelectuais, mas também emocionais, espirituais. É importante lembrar que alguém algum dia deu uma oportunidade para a gente quando a gente era jovem. Exato, exatamente. Então a gente tem que continuar passando para as novas gerações. Flávia, olha, queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso podcast, foi interessantíssimo. Eu achei curioso você falar que você fala muito rápido, eu também tinha essa característica, acho que por isso que a gente bateu 1 hora exata aqui na nossa entrevista, mas a gente continua na conversa controversa, então faço de novo aqui o convite para quem está nos assistindo ou nos ouvindo. Mas, Flávia, acima de tudo, eu acho o tema de vendas como o tema mais relevante para as empresas, e, portanto, assim, espero poder contar com você em outras oportunidades aqui no podcast do canal O Executivo. Mas, acima de tudo, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Silvio, eu que agradeço, foi um prazer falar para os seus ouvintes, e eu, de fato, me coloco à disposição dos seus ouvintes para o que precisarem, podem entrar em contato, que eu vou fazer questão de trocar uma ideia, enfim, bater um papo. Muito obrigado. E, aliás, relembro que vou deixar todos os seus contatos aqui embaixo para as pessoas poderem entrar em contato com você e, claro, também comprar o seu livro. E a você, muito obrigado por ter ficado conosco nesse episódio 94, como eu disse, num dos temas mais relevantes para mim em termos empresariais. E fica o meu convite para a próxima quinta-feira, 19h30, mais um podcast do canal O Executivo. O nosso propósito é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. Um grande abraço e vamos em frente!